Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar. Pai, nós te exaltamos e te glorificamos, e entendemos que dentro de mais alguns minutos o Senhor trará para este culto a cereja que vai ser colocada em cima do bolo que já foi confeitado. Eu não tenho dúvidas de que mais alguns momentos e os doentes serão curados. Dentro de mais alguns minutos, os que entraram tristes nesta casa de oração vão sair saltando de alegria. Dentro de mais alguns instantes, os que vieram se arrastando para este culto voltarão para casa voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a ministrar a sua palavra, ó Deus, cerque esta igreja com a sua presença, e num raio de 5 quilômetros onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para ficarem aqui e desaparecerem de uma vez, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasga o céu sobre esta igreja nesta hora, e envia do céu para a terra uma comitiva de anjos, e estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira adoração. E a igreja que é soberana diz amém. E os que podem, tomem o seu assento, aplaudindo Jesus porque Ele é bom, exaltando ao Cordeiro de Deus. Livro do profeta messiânico, no capítulo de número 6, versículo de número 1 a seguir. Glória a Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Ninguém entendeu o último versículo? Eu vou ler de novo. E os serafins clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Só quem crê nisso, dá um grito para acordar quem estiver do outro lado da rua, por favor. Quando eu abro a minha Bíblia no livro do profeta messiânico, encontro aqui no capítulo 6 um homem que está sendo transformado, um homem que já tem um ministério profético. Ele não está sendo vocacionado no capítulo 6. No capítulo 6, Deus vem e dá um upgrade no ministério dele. O Senhor o testa e vê que precisa algumas partes do seu ministério ser transformado. Deus então arranca as arestas, e no capítulo 6 inicia-se uma nova fase na vida do profeta Isaías. Isaías é o único profeta da Bíblia que não foi perseguido por um período de tempo. Só foi perseguido depois que o rei Uzias morreu. Mas antes da morte do rei, ninguém tinha coragem de tocar nele. Pergunte por quê? Só falo se todo mundo perguntar. Porque além de ser ungido por Deus, ele ainda tinha o sangue da aristocracia judaica na veia. Era sobrinho do rei Uzias, o rei mais famoso do seu tempo, o rei cuja fama extrapolou os limites daquele reinado. E então quem é que teria coragem de falar não para o sobrinho do rei? Quem é que teria coragem de questionar a mensagem do sobrinho do rei? Então, do primeiro capítulo ao capítulo 6, ele é um profeta ungido, mas é um profeta arrogante. Eu disse que é um profeta o quê? A arrogância dele é tão grande que ele anda com o dedo de profeta dentro do bolso como se estivesse com um revólver.
Bastava olhar uma pessoa errada, ele já fazia assim para apontar o dedo para ela. Leia do primeiro capítulo ao capítulo 6, você vai encontrar ele dizendo: ai daqueles que bebem, ai daqueles que se curvam diante dos deuses, ai daqueles que se prostituem, ai daqueles que vivem uma vida dissoluta. Ele sabe falar de todo mundo, e cada vez que ele aperta com força, e ninguém tem coragem de falar nada para ele. Também pudera. Por trás dele estava o seu tio, o rei Uzias, o homem mais puro e santo do seu tempo, que teve uma morte esquisita. Morreu depois de um culto. Imagine, foi no culto cultuar, saiu de dentro da igreja e pegou uma doença maldita. Essa doença veio exatamente pelo culto que ele prestou. Na verdade, ele não prestou para prestar um culto. Ele chega na igreja, era um homem tão santo que chegou fora do horário no templo. Chegou fora do horário, os sacerdotes não estavam lá como ele esperava que estivessem. Então ele aspira ares de quem é ungido e diz: o mesmo óleo que unge o sacerdote, unge o rei. E se eu sou um homem puro, também posso entrar aí dentro e ofertar a Deus. Ele fez a oferta, mas quando saiu, nasceu uma lepra na testa dele. Por incrível que pareça, ou coincidência à parte, no mesmo lugar onde o óleo da unção escorria depois que ele era ungido pelo Senhor. O mesmo Deus que o unge, agora o rejeita. Eu aprendo com essa história algo que me dá arrepios. Pergunte o que é. Isso aqui é um recado para aqueles crentes santarrões de plantão, que pensam que o que destrói o homem são apenas pecados na carne. Porque tem gente que acha que o único pecado que deve ser tratado é pecado de adultério ou coisas mais. Isso aqui é um recado para aqueles que acham que a sua pureza está na roupa, no cabelo, ou no seu jeito de estar. Porque esse rei foi pego pelo diabo na arrogância de achar que era puro demais. Ou seja, o diabo não pega o homem só quando ele é um devasso. Ele também pega o homem quando ele é santo demais. Só existe um que é santo demais. Ele está sentado no alto e sublime trono nessa noite. E ele é tão grande, pastor Youssef, que os pés dele estão aqui no centro desta igreja. E a face dele está diante dos serafins que estão cantando lá: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E Anápolis está ficando cheia da sua glória. Quem concorda comigo dá mais um grito de glória. E mesmo sendo ungido por Deus e tendo um tio tão importante, sendo arrogante ao profetizar, ele se depara com algo metafísico no dia em que o seu tio morreu. E foi ele mesmo que escreveu para nós a história. Foi no ano em que morreu o rei Uzias que eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Eu olho para esse texto, ele me apavora, porque eu encontro um homem ungido por Deus que está no ministério, mas que se estriba ou se esconde atrás do poder dos homens da terra. E esse rei era tão grande, era um homem tão potentado daquele tempo, que Isaías nunca conseguia ver a glória de Deus. O tio dele teve que morrer. Quando sumiu o seu alicerce, quando as estruturas da casa foram abaladas, quando Uzias foi colocado em um caixão, Isaías conseguiu ver o que estava atrás de Uzias, que era a presença de Deus, que não reparte a sua glória com ninguém. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Após a visão vem em forma de um colírio que limpa os olhos de Isaías, que até aquele momento só apontava o dedo para o pecado dos outros, e de repente ele vira o dedo para si mesmo e diz: agora ai de mim, que vou perecer. A princípio ele encontrava pecado em todo mundo: ai de ti, ai de ti, ai de ti, ai de ti. Já era um profeta, mas depois deste encontro sobre-humano, depois deste encontro sobrenatural com o Deus que o ungiu, o seu ministério é transformado. Vou repetir: o encontro com aquilo que é transcendental, metafísico e sobre-humano muda a vida, muda o curso da história e muda o ministério de qualquer pessoa que acredita nisso. Quem crê nisso? Então levante a mão direita para o céu, sacode ela, coloque no ombro de quem está do seu lado. Isso, tem uns que já estão dormindo, vamos acordar eles.
Chacoalha a pessoa até ela ficar irritada. Irrita a pessoa, eu estou pedindo. Com força, chacoalha, tira ela do lugar. E diga: Deus te trouxe aqui só para isso. Sacode de novo, diga: para isso. Deus te trouxe aqui para sacudir a sua chamada, sacudir o seu ministério, sacudir a sua história. E só quem crê dá mais um grito de glória a Deus. Quem conhece a história do profeta messiânico depois do capítulo 6 se apavora de novo e dá gargalhadas. Pergunte por quê. Só falo se todo mundo perguntar. Só se perguntar fazendo biquinho. Ah, que povo fofo. Eu vou mudar aqui para Nápoles desse jeito. Porque a vida dele do capítulo 7 para frente transforma o ministério dele num ministério mais doce. O profeta do capítulo 6 para frente, ele se transforma num gentleman, num cidadão equilibrado. E ele que até o capítulo 6 só enfiava o dedo na ferida dos outros e apertava até a pessoa gemer e gritar. Ele que só apontava o erro, o defeito e as doenças do povo, do capítulo 7 para frente, começa a aplicar um remédio para curar a ferida do povo. Você não entendeu? Eu vou repetir. Até o capítulo 6 ele só fazia ai de ti, ai de ti, ai de ti. Do capítulo 7 em diante ele começa a encontrar a cura, para que ninguém mais fale ai. Se no princípio ele dizia assim: ai de ti que bebe cachaça, depois desse encontro com Deus, olha como é que ele profetiza: eis que uma virgem conceberá, dará à luz a um filho, e colocarão nele o nome de Emanuel, que significa... Você percebeu a mudança ou não? No princípio ele dizia: ai de ti, pecador, desgraçado e miserável. Depois que ele viu a glória de Deus e reconheceu o seu pecado, pastor Youssef, ele começa a tratar as pessoas com mais decência e começa a dizer: calma, se você pecou, fique tranquilo, mais cedo ou mais tarde o Messias vai chegar e ele vai perdoar o seu pecado com poder e grande glória. Ele começa a profetizar em poemas. Se no princípio ele dizia: ai daqueles que se curvam diante de deuses de pedra, depois do capítulo 6 para diante, olha o que ele começa a falar: eis que o menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros. Você percebeu poesia nos lábios de Isaías agora ou não? Eu me lembro que quando eu era criança, todo culto de Natal, eu e algumas crianças ensaiávamos um jogral, que era a Revolta dos Astros. E eu sempre era o locutor que invocava o texto de Isaías. E todas as vezes que eu ia falar, eu falava cantarolando, com um fundo musical, e dizia... E falava sobre isso: um menino nos nasceu, mas um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros. O que parece ser apenas uma poesia, é uma revelação profunda demais. Eu disse que é o quê? Olhe para o seu irmão e diga: aperte o cinto para não cair da cadeira. Isaías, que está com binóculos, ou algo que o faz enxergar o futuro antes do futuro existir, 700 anos antes da vinda do Messias, ou do nascimento de Jesus, ele contempla como é que Jesus nasceria, e ele enxerga as duas naturezas que estariam dentro de Jesus, e ele revela as duas naturezas nesse texto que nós pensamos que é apenas um poema. Ele começa a dizer: eis que o menino nos, mas o filho se nos. Menino e filho aqui nesse texto não é a mesma coisa. O menino é a parte humana que nasce da barriga de Maria. Esse precisa nascer porque é carne, e todo homem nasce. Para cumprir a lei estabelecida pelo meu Deus, todo ser humano tem que nascer. E ele sai do ventre de Maria. Então o que está no ventre dela é um menino. Eis que o menino nasceu. Mas quando Isaías olha, ele vê que o menino não é comum. Ele vê algo brilhando sobre ele. Ele vê uma aura sobre o corpo do menino, e ele grita: não foi só um menino que nasceu, foi um filho que se nos deu. Ele revela a natureza humana e a natureza divina. O menino é a natureza humana, e o filho é a natureza divina. A natureza divina não pode nascer, porque Deus que nasce não é Deus, é criatura. E Deus, sendo criador, não pode nascer. É por isso que ele diz: o menino veio do corpo de Maria, esse nasceu, mas o filho, esse desceu do céu.
Esse foi dado de presente a nós que somos seres humanos. Posso ouvir mais um glória a Deus disso ou não? Ainda falando daquilo que eu recitei, o outro versículo que eu falei, onde ele fala que uma virgem conceberá, dará à luz a um filho, e o nome dele será Emanuel. E que me ajude aqui agora o mestre da língua hebraica. Se eu estiver errado, você me puxa a orelha. Todas as vezes que eu li esse texto, e quando nós lemos esse texto, a igreja se empolga, porque há um poder nesse nome Emanuel. Seu nome será Emanuel, que significa? Não ouvi, significa o quê? Eu preciso de uma criança para me ajudar aqui. Tem uma criança que pode vir aqui me ajudar? Tem? Se não tem, vem cá você, vem cá. Que moça linda. Pronto, sobe aqui. Tudo bem com você? Qual o seu nome? Thalita Vitória. É casada? Não precisa falar. Vem cá, Thalita. A palavra Emanuel, como está na nossa Bíblia, que dá a conotação e a tradução de Deus conosco, no original, depois de sua tradução em vários idiomas, porque começamos com hebraico, ou aramaico, hebraico, grego, latim, espanhol, alemão. Do alemão, o inglês. Do inglês, o português. O que nós temos na nossa mão é uma Bíblia que foi traduzida em pelo menos 8 idiomas para chegar aqui onde ela está. Então, no meio do caminho, muitas palavras se perderam. E perdeu-se o sentido de muitos textos. Se a palavra Emanuel, que está na nossa Bíblia, é um nome próprio, porque aparece com E maiúsculo, há uma incongruência com o texto original. Pelo menos o texto original do inglês. Porque no inglês não é Emanuel como nome próprio. É in, espaço. Man, espaço. El. É Emmanuel. Que o padre João Ferreira de Almeida, quando foi colocar na nossa Bíblia aqui, esticou, colocou as palavras juntas e botou um E maiúsculo, dizendo o nome aqui deve ser como os nomes lá de Portugal, Emmanuel. Então é Emanuel, que traduzido é Deus conosco. A palavra Emanuel, de fato, junta como está, é Deus conosco. E Deus conosco é mais ou menos assim. Pega na minha mão, Vitória. Você vai para a escola, como Deus está contigo, Ele vai com você. Você para, Ele para. Você retrocede, Ele retrocede. Você gira, Ele gira. Porque Deus está conosco. Deus está. Mas a palavra no original não é Emmanuel, é Immanuel. A palavra in em inglês é dentro. A palavra man é homem. E homem vem de humus, terra, barro. E a palavra El é aquilo que apresenta para nós o nome do nosso Deus. O grande El Shaddai, o grande Elohim, aplica-se à divindade suprema. Então preste atenção. Se Emanuel é Deus conosco, Immanuel não é Deus conosco, é mais profundo. In, dentro. Men, homem. El, Deus. Vamos colocar na língua portuguesa, porque o inglês traz os adjetivos antes do substantivo. Vamos colocar no lugar certo a palavra. Deus dentro do homem. Não entendeu? Eu vou repetir. Deus dentro do homem. Então, Youssef, se é Deus dentro do homem, dê sua mão, Vitória, não é Deus conosco, é Deus em nós. Então é mais ou menos isso. Você vai para a escola, Deus vai dentro de você. Você retrocede, Deus está dentro de você. Você entendeu isso ou não? Quem entendeu isso? Então murcha a barriga, estufa o peito e olhe numa velocidade incrível para o rosto que está do seu lado. Oh meu Deus, espírito de tartaruga, eu te repreendo. Eu falei rápido. Vamos de novo, vamos tentar. 1, 2, 3, escolhe um rosto. Você conseguiu enxergar Deus nesse homem ou nessa mulher, hein? Porque Emmanuel é isso, é Deus dentro de nós. Vou pedir de novo, enxergue, vê se Deus está dentro desse irmão. Quem é que tem Deus dentro de si aqui? Deixa eu me ver.
Então, por favor, me responda: que Deus é esse que está dentro de você, que te deixa com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre? Que Deus é esse que não abre a boca nem para respirar? Boca de aço, língua de ferro, queixo de concreto. Que Deus é esse que parece uma estátua de museu? O meu Deus é o Deus da guerra, é o Deus do Pentecoste, é o Deus da vida. Quem tem esse Deus dentro de si, não dá um grito, não, dá um berro de glória a Deus. A vida do profeta muda quando ele encontra com a glória de Deus. A vida dele é transformada quando ele vê a glória do Senhor explodir diante dele e a misericórdia de Deus se manifestar. Mas não é sobre isso que eu quero pregar. O que eu vou falar aqui é forte demais. E vou, para poder pregar, fazer uma pergunta a essa igreja: existe alguma coisa acima de Deus? Sim ou não? Quero ouvir de novo. Existe alguma coisa acima de Deus? Sim ou não? Então olha para o seu irmão e diga: existe. E o dia que eu encontrei isso, meu bispo, eu fiquei apavorado, porque eu quis entender o porquê. Está aí no texto de Isaías. E os serafins estavam acima dele. Glória. Subiu um arrepio na coluna aqui. A Bíblia diz que os serafins estavam onde? Então diga para o seu irmão: existe algo acima de Deus. Agora pergunte para mim: por quê, pastor? Você está afim de ver a sua vida mudar? Você quer que Deus mova o seu ministério? Você está cansado de uma vida pobre, remota, espiritualmente falando? Será que tem alguém aqui dentro que está cansado de uma vida abaixo da média espiritual? Alguém cansado de ir aos cultos e não ver mais sinais, prodígios e maravilhas? Será que alguém aqui tem saudade dos áureos anos em que entrávamos no culto e o Senhor tomava profetas, línguas estranhas, havia interpretação de línguas? Será que tem alguém aqui que ainda sente saudade dos testemunhos de milagres, de arrebatamento de sentidos? Isso aqui é uma igreja viva e uma igreja pentecostal. Só veio para esse seminário pessoas que acreditam na chama que arde dentro do peito de alguém que tem uma vocação divina. E essa chama é pentecostal de verdade, amém por isso? O dia que eu li esse texto e Deus me revelou, minha vida foi transformada. Eu entrei na presença dele e falei: Senhor, por que os serafins estão acima do Senhor? E o Senhor disse: devido ao meu caráter. Existe uma coisa que mesmo podendo fazer, porque tenho poder para tudo, não faço, porque sou impedido pelo meu caráter. Eu falei: Senhor, me explica melhor. O Senhor disse: sou todo poderoso, crio do nada todas as coisas, sustento o universo pela força do meu poder, pelo poder da minha palavra eu crio tudo. Na concha da minha mão estão os mares, eu conheço as estrelas pelo número delas e chamo elas pelo nome. E deixei uma frase escrita na Bíblia de vocês aí: operando eu, quem me impedirá? Esse é o nosso Deus. Entendeu isso? Esse é o nosso Deus. E ele me disse: todavia, por causa do meu caráter, existe uma coisa que eu não posso fazer. Eu falei: o que, Senhor? Eu não posso ir para frente de um espelho, olhar o que vejo e dizer: eu me adoro, eu me exalto, eu me glorifico. O Senhor me disse: não há mérito em você ter tanto poder, ou ser tão bonito e ter que falar para todo mundo o poder que você tem, ou ter que chamar a atenção dos outros e dizer assim: você viu como eu estou bonito? Tem algumas pessoas que vieram aqui nessa festa hoje, que passaram umas 40 horas no salão de beleza. E tem algumas mulheres que andam desanimadas, porque elas passam horas no cabeleireiro e chegam em casa e o marido não percebe. Aí elas ficam jogando o cabelo para cá, e joga para cá, e joga para cá, e o marido assim: você está com um problema no pescoço? Que é um gelol?
Que graça tem você comprar uma roupa nova e ter que deixar a etiqueta pendurada para todo mundo falar: ó, comprou uma roupa nova. Não tem mérito nisso. O mérito é alguém passar e falar: nossa, seu cabelo tá bonito. Nossa, que roupa diferente. Hoje eu elogiei a roupa do Youssef. Ele está vestido ali com pelo menos uns 15 mil reais no corpo dele. Sapato Yves Saint Laurent, cinto Yves Saint Laurent e por aí vai. E homem de Deus tem que andar por assim mesmo. Porque isso é um mérito. As pessoas observam, enxergam e olham, amém? Aí o Senhor diz: que graça teria eu, sendo Deus, ter que olhar e dizer assim: eu me adoro, eu me glorifico, eu me amo. Aí o Senhor diz: para isso eu criei tudo que existe no mundo. Não, você não entendeu, eu vou repetir. Para isso eu criei tudo o que existe no mundo. A princípio ele criou os anjos e os separou em categorias. Depois ele criou os animais irracionais. E por último ele completou a sua obra fazendo a mais bela criação, que é o ser humano. Que é o quê? Aprenda isso, que é o quê? A palavra ser significa entidade invisível. A palavra humano, humus, barro, terra. Nós somos uma entidade invisível que moramos dentro de um bloco de terra. Quando alguém vier falar para você que você tem um espírito, diga à pessoa: é mentira. Eu não tenho um espírito. Eu sou um espírito que habito dentro de um corpo. Porque a Bíblia diz na boca do filho de Davi que o pó volta ao pó, mas o espírito volta. Por quê? Porque o espírito é eterno. Então você não é um corpo que tem um espírito. Você é um espírito que tem um corpo. Entenderam isso? A beleza está na formação disso. Os anjos, Deus estava sentado no trono, sentado ficou quando os fez. Ele pensou, sua mente criativa trouxe a existência, e ele fez com que os anjos viessem a existir pelo sopro da sua boca. O salmista diz que os anjos são espíritos ministradores que ministram a favor daqueles que hão de herdar a salvação. A palavra espírito vem do grego ruach, e ruach é sopro ou fôlego. Então quando Deus pensou nos anjos, imaginou e os criou aqui, Ele fez assim, e os anjos existiram. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Agora Ele vem à terra e vai criar os animais irracionais. Os animais Ele não sopra. Os animais Ele dá uma ordem: terra, faça brotar os animais que eu quero e estou pensando agora. E a terra vai formulando tudo aquilo que estava na mente de Deus. Temos uma diferença entre essas duas criaturas agora. Pergunte qual? As que estão lá em cima são espírito. As que estão aqui embaixo, a Bíblia diz que são alma vivente. As que estão lá em cima são eternas. As que estão aqui podem morrer. As que estão lá em cima são inteligentes. Os que estão aqui embaixo vivem pelo instinto. Essa é a diferença entre os seres etéreos. Essa é a diferença entre os seres metafísicos e os seres que têm barro. A princípio só havia essas duas categorias: espírito e alma. Eterno, passageiro. Inteligência e instinto. Quando Deus observou essa criação, Ele teve uma ideia brilhante. Na verdade não foi uma ideia, foi um sonho. Deus sonhou com a coisa mais linda que existiria no mundo depois. Pergunte com que Ele sonhou. Com você. Nem falando isso você reage. Eu vou falar de novo. Deus sonhou com você. E olha o que Ele fez para criar você. Ele enfiou uma mão no céu, pegou a essência dos anjos. Enfiou uma mão na terra e pegou a essência dos animais irracionais. E Ele juntou os dois. Resultado, essa coisa linda que está sentada do seu lado aí. Pastor, e o que tem de mais? Isso que tem de mais nisso? Nós somos a coroa da criação. Com todo respeito aos anjos que estão aqui, porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme, o livra do mal. Com respeito a esses seres lindos e poderosos, que hoje não podem pecar mais porque foram santificados no seu caráter, então o seu livre-arbítrio foi tosado. Com todo respeito a esses seres que movimentam o cosmos e tudo mais, nós
somos maior do que eles. Pastor, mas a Bíblia diz que eles são maiores do que nós em estatura de poder, porque a essência deles é uma essência completamente divina. Mas em questão de vida, somos melhores, porque a Bíblia diz que eles vivem ou existem para nos servir. Você entende isso ou não? Então Deus pegou a essência dos anjos e colocou em você, e dos animais irracionais colocou em você também. Você está vendo algum anjo aqui dentro agora? Sim ou não? Se vê, olha rápido que já ele vai embora. Porque anjos não podem morar aqui. Anjos moram no céu. Eles vêm, efetuam um trabalho e retornam para o céu. Quando você abre os olhos e acorda, eles vêm, ficam do seu lado o dia todo. Quando você dorme, você entra em estado alfa ou beta, eles voltam. Por que eles voltam, pastor? Tudo o que é tirado da matéria da qual foi feito, morre ou se destrói. Se tirar um peixe da água, o que acontece? Se parar de dar capim para uma vaca, o que acontece? Morre. Por quê? Porque esse é o habitat. A vaca, quando come capim, na verdade ela está comendo terra, terra transformada. Tudo que nós comemos não passa de terra transformada. Concorda comigo ou não? A maçã vem da onde? O milho vem da onde? A hortaliça vem da onde? E a vaca que você come a carne dela, para se manter viva, ela tem que fazer o quê? Comer capim. Capim vem da onde? A cotovelo e seu irmão diga: somos um bloco de terra. Se sairmos da terra, morremos. Poucos dias atrás, na revista Science, um homem recebeu o prêmio Nobel da ciência porque ele descobriu que as estrelas são feitas de gases e que só podem existir no cosmos. Se entrar na nossa dimensão, elas morrem. Ora, a Bíblia Sagrada já dizia isso há muito tempo. O Senhor formou as estrelas no firmamento. Firmamentos são gases. Se tirar a estrela do lugar dela, ela morre. Tudo que é tirado daquilo que foi feito, morre. Os anjos, como não podem morrer, porque são eternos, quando saem da presença de Deus e ficam durante muito tempo, se transfiguram em demônios. Entenderam isso? Quem está acompanhando meu raciocínio aqui? Então diga para o seu irmão: tudo que é tirado da matéria que foi feito, morre. Se os anjos saírem da presença de Deus, eles se transformam em demônios. Se os animais pararem de comer, eles morrem. Se o peixe sair da água, ele morre, porque tudo que é tirado da sua matéria, ele morre. Os anjos têm que voltar para o céu cotidianamente para absorverem a glória da essência do Senhor e sobreviverem. Glória a Deus por isso. Você nunca vai ver em compensação um animal da terra no céu. Quando o cachorrinho do seu filhinho morrer, não minta para ele falando que o totó foi para o céu dos cachorrinhos. Não existe céu para animais. Amém, queridos? Apesar que eu encontrei na Expo Cristã do ano retrasado um louco. O cidadão chegou em mim, estava aqui com a carteirinha de editor de livros. Eu falei: o cidadão é um gênio, um óculos fundo de garrafa. E ele veio conversando comigo, altos assuntos, até que ele falou: pastor, o que o senhor acha da teoria dos animais que serão arrebatados? Eu olhei para a cara dele e falei assim: eu acredito. Pô, sério, até que enfim achei um, pastor. E qual é a sua base teológica? Eu falei: a minha base teológica é que eu estou falando com um jumento agora. Esse jumento vai ser arrebatado. Ora, animal não vai para o céu, porque são feitos alma vivente. A vida do animal começa quando ele respira pela primeira vez e termina quando ele expira. Se tirar um animal da terra, ele morre. Se tirar os anjos do céu, eles se transformam. Entenderam isso? Agora enche o peito de oxigênio aí. Você é o único ser do universo que vive aqui na terra bem, e quando sair da terra vai morar no céu bem. Não entendeu? Eu vou desenhar. Tem muita loira aqui. Eu vou desenhar. Os anjos não podem ficar aqui. Os animais não podem ir para lá. Você é o único que fica aqui e ainda vai para lá. Eu queria ouvir um grito mais alto do que esse aí. Após Deus criar os homens e os animais, Deus deu a eles uma função. Pergunte qual? Ocuparem o lugar da estrela da manhã, ocuparem o lugar do querubim ungido da guarda, ocupar o lugar de Lúcifer.
Na queda do grande anjo, foi que saiu da mente de Deus o desejo de criar uma terceira criatura. E Deus arrancou dele o que ele tinha e entregou para nós. Eu vou falar de novo. Deus tirou dele o poder que ele tinha e plantou dentro de cada um de nós. Quando Deus te fez para você adorar o nome dele. Pastor, os animais irracionais também? Ora, seria suspeito se eu só falasse. Então eu cito a Bíblia. No diálogo filosófico entre Deus e Jó, Deus um dia fala assim: Jó, onde é que você estava quando o filho do corvo, o filho do urubu, olhava para o céu e louvava o meu nome, pedindo comida? No livro de Joel você vai encontrar que não foram apenas as mulheres e as crianças que iam para o solo seco e quente de Israel chorarem pela chuva. Joel diz que até as vacas e as ovelhas vinham balindo, e o seu balido e o seu mugido era louvor ao céu pedindo chuva. É por isso que o último versículo do último salmo da Bíblia está escrito: todo ser que respira deve louvar ao Senhor. Você está entendendo o que eu quero dizer aqui? Já já eu vou chegar no seu ministério. Eu estou tecendo a história para te explicar onde eu chego com os serafins. Deus é um ser que precisa ser adorado. A adoração é o alimento do céu. O Senhor respira o perfume da nossa adoração. Quando Ele criou os homens, quando Ele criou os animais, Ele criou para que eles o adorassem. Antes dos homens já haviam os anjos e os seres etéreos. Não é eternos, são seres etéreos mesmo, feito de algo que nós chamamos de matéria, mas que não pode ser visto como matéria, porque é invisível e é metafísico. Não existem apenas anjos no céu, senhoras e senhores. Existem seres no céu que nós desconhecemos. Sabiam disso ou não? Você acredita que existe no céu cavalos de fogo? Sim ou não? Está na Bíblia. E não é uma história de analogia. São mais de 3 versículos que nós encontramos onde a manifestação desses seres, que os homens olhavam e viram nele a aparência de cavalos, que eu duvido muito que sejam cavalos, mas a Bíblia diz que Elias e Eliseu foram separados por uma carruagem puxada por cavalos de fogo. Eliseu um dia está dentro da sua casa e Geazi chega gritando: estamos cercados. Quando Eliseu olha do lado de fora, ele grita: Senhor, abre os olhos do menino, para ele ver que maior são os que estão conosco do que os que estão com eles. E quando Geazi olha por cima dos morros de Israel, ele grita: ai Deus de Eliseu, eu vejo cavalos e cavaleiros de fogo que cercam toda a província de Israel. Existem seres lá em cima que nós desconhecemos. Ao ler Apocalipse, João diz: existem 4 animais à esquerda do trono de Deus. Existem 24 anciãos que lá estão, que nós não sabemos quem são, que nós, por conjectura e teologia humana, falamos que 12 representam a tribo de Israel e 12 representam o apostolado de Cristo. Mas isso são apenas conjecturas, são seres que nós os desconhecemos, porque o céu Deus não revelou ao homem. Vamos conhecer quando for para lá. Então imagine você que Deus, a princípio, era adorado na sua frente, à sua esquerda e à sua direita. A adoração vinha de lá para cá, vinha de lá para cá. A adoração vinha dos 4 animais que estão ao redor do seu trono, os 24 anciãos, a congregação dos santos e aqueles que cantavam com Lúcifer. Deus era adorado na horizontal. Aí Ele cria os seres humanos e os animais. Quando Deus está sendo adorado aqui na horizontal, Ele olha para baixo, e lá de baixo vem a adoração dos homens e vem a adoração dos animais, e nós gritamos: glória, aleluia, santo, santo. Deus é adorado agora na horizontal e adorado de baixo para cima. Faltava um lugar. Aí Ele criou os serafins e deu a eles 6 asas, porque só 6 poderosas asas conseguem levar alguém acima do trono de Deus. E agora Deus, que gosta, precisa e merece ser adorado, não é só adorado na horizontal, não é só adorado de baixo para cima. Deus é adorado de cima para baixo também.
Você entendeu? Não vou repetir. O meu Deus é cercado pela adoração. Barulho, glórias, exaltação enaltecem o coração do soberano. Isso faz com que Deus fique de pé no trono e entre em qualquer batalha para te dar a vitória a qualquer momento que você quiser. Eu sei que esse tipo de palavra agora talvez não caberia num seminário, mas como eu sou um pregador do reteté de Jesus, eu vim aqui nesta noite afirmar a vocês que são pentecostais ou neopentecostais, que a crescência da unção, a força da autoridade está relacionada ao carisma do Espírito, à sensibilidade da glória de Deus. Deus nesta noite quer despertar o seu lado sensitivo. Ô pastor, essa palavra é usada na cabala, essa palavra é usada no misticismo. Eles roubaram ela, vamos usar nós aqui. Deus é apaixonado por homens e mulheres que não sentem só com esta carne miserável. Deus é apaixonado por pessoas que estão no culto e de repente são atinadas e percebem que Deus entrou dentro da reunião. Você já percebeu que às vezes o culto está travado e de repente no meio do culto uma pessoa levanta sozinha e começa a gritar? Todo mundo olha para ele e diz assim: é louco, é fanático, é desequilibrado. Não, não é. A pessoa é sensitiva. Ela percebeu aquilo que ninguém percebeu, porque a presença e a glória de Deus já estavam ali. O que está faltando para nós neste século 21 não é mais conhecimento da palavra, apesar que graças a Deus temos bastante, temos teologia a dar com paus por esse nosso país. O que está faltando no nosso meio não são anéis de formatura, não são nossos filhos irem para a universidade, aprenderem a falar outros idiomas. O que está faltando no nosso meio são homens e mulheres que ao entrarem nesta casa entendam que não entraram num cinema, entendam que não entraram num teatro, entendam que não entraram num circo, entendam que não vieram numa reuniãozinha de pessoas perfeitinhas como Rotary Club, Lions Club ou a maçonaria. Ao entrar dentro desta casa de oração, Deus espera que você perceba que Ele está aqui, que a glória dEle está aqui, que a unção dEle está aqui. Se esta sensibilidade se aflorar na sua vida, o seu ministério, que já é uma bênção, vai dar um salto. Deus esta noite te trouxe aqui só para tirar as cinzas que restaram no altar do seu coração. Eu sei que a luta do dia a dia, eu sei que congregar naquela igreja onde você estava não é nada fácil. Eu sei o que é sofrer preconceito por ter uma chamada e ninguém acreditar na sua chamada. Também sei o que é ser rejeitado por um ministério, não porque as pessoas não acreditam na sua chamada, mas porque tem inveja da sua chamada. Eu sei o que é carregar cicatrizes do ministério nas costas. Por isso eu vim aqui para te mostrar o que é que tem me curado nesses anos. Eu só estou de pé até hoje, meu bispo, depois de tanto vento, de tanta luta, de tanta calúnia e de tanta desgraça feita com a minha vida, porque todos os dias, antes de dormir, eu oro em línguas estranhas ainda. Eu ainda falo com Deus. Entro no quarto de oração sozinho, dou meus pulos e ninguém tem nada a ver com isso, porque eu estou nessa terra, mas eu não sou nessa terra. Você não pode dizer que aquilo é meninice, não pode. Veja depois a idade dela, é uma senhora que tem família. Só aconteceu aquilo porque algo sobre-humano pegou ela. E vou te contar um negócio, se você não gosta disso, vai para casa agora, porque esse trem pega. Esse negócio pega! Esta glória pega! E o que é, pastor, que traz essa unção, essa presença? O que é que faz a fina camada etérea que separa o mundo dos homens do mundo de Deus se encontrar? Adoração. Louvor. Entrega. Isso traz o céu para o nosso meio. Eu estava pregando numa igreja no interior de São Paulo, uma igreja Assembleia de Deus, na minha igreja, mas um culto gelado e frio, que eu falei: Jesus, eu vou pegar um resfriado aqui dentro. 20 minutos pregando, quando eu parei de pregar, só escutava 2 barulhos.
meu pulmão e os mosquitos que voavam. Engoli 2 ainda. Glória a Deus que não foi você. O gosto horrível na boca, aquele miséria daqueles mosquitos atribulados. Irmãos, de repente, no meio do culto, entra um grupo de umas 5, 6 pessoas e senta num banco da igreja. Eu continuei pregando, porque o pregador é valente. O pregador é igual um garimpeiro. Ele entra numa mina, ele sabe que tem diamante, não sabe onde. Então ele bate para tudo quanto é lado até achar. E pregador valente, garimpeiro. O que não é, ele entrega os pontos assim: hoje eu não estou com nada. Isso aqui é perseverança. E quando eu estava pregando, daqui a pouco esse grupo começou a dar glória a Deus. Eu soltei um jargão, e os 6 ficaram em pé dizendo glória a Deus. A igreja inteira olhou para trás. Mas eles não se intimidaram. Aquilo me animou. Eu comecei a pregar de novo, e eles de novo, glória a Deus. O povo começou a ficar com vergonha. E eu comecei a alfinetar. Gente, isso aqui é a Assembleia de Deus mesmo? Cadê os pentecostais? Aí um foi indo. Daqui a pouco a igreja inteira incendiou. Entreguei o microfone dizendo: missão cumprida. Vem a sessão de fotos no fim do culto. E vem aqueles 6. Pastor, só tira uma foto com nós. Eu deixei, todo mundo disse assim: com vocês eu faço qualquer coisa. Vem cá. Tirei a foto e eu falei: vocês moram onde? Nós moramos aqui pertinho. Eu falei: gente, amanhã eu vou pregar na cidade do lado. Vocês não querem ir lá não? É uma torcida organizada. Só ajuda a gente. Vamos lá também, vamos lá. Aí o que eu vou falar vai escandalizar. Então acho que eu não vou falar não. Fala ou não? O líder dele disse assim: pastor, a gente até queria ir, mas eu tenho que perguntar para o nosso padre. Eu engasguei, falei: como é que é? É, pastor, nós temos que perguntar para o padre da nossa paróquia. E eu falei: gente, fala baixo. Que paróquia, que padre? É, pastor, nós somos católicos carismáticos. E eu olhei assim, carismático. É, pastor, mas nós somos os verdadeiros. Eu falei: como assim? Nós já vimos suas fitas, senhor. Antigamente a gente falava em línguas que escutavam a fitinha e decorava. Começamos a ouvir suas fitas, começou a dar um trem no coração da gente, começou a encher a gente de alegria. Hoje nós somos em 200 batizados com o Espírito Santo de verdade. Eu olhei e falei assim: e Maria? Ele falou: nós amamos Maria, mas não idolatramos mais ela. Falei: e o batismo? Já mandamos uma carta para o arcebispo da região, queremos ser batizados por imersão. Eu falei: gente, vem para cá então. Diz: não, pastor, aqui vocês já são avivados. Aí a minha cara caiu no chão. A gente quer avivar a igreja católica. Queridos, se você não clamar, as pedras vão clamar. Por que é que você acha que o diabo luta para silenciar a igreja? Quantas igrejas foram perseguidas por causa do nosso barulho? A lei do silêncio quase foi aprovada no Senado Federal para calar a igreja. Você acha que mesmo que isso é só porque o vizinho do lado se irrita? O diabo sabe o que acontece quando um crente abre a boca dele. Não, eu vou falar de novo. Por que é que você acha que o diabo te persegue tanto? Porque você é bonita, parece a Barbie ou o dado do Labela? Você acha que é mesmo por causa disso? O diabo não tem medo da sua aparência. O diabo também não te persegue porque você mora no alto do morro e dorme numa cama, num colchão jogado no chão. E também não te persegue porque você mora no alto de um arranha-céu e anda num carro importado. O diabo está pouco se lixando para a sua posição social. O diabo só persegue um povo quando ele sabe que esse povo descobriu a senha para sacar a glória que está no céu. Se você soubesse o poder que está na sua garganta, você nunca mais ia passar a vida triste na frente do computador, chorando, escrevendo no nick do seu MSN: ó dia, ó azar, ó tristeza.
Se você soubesse o poder que há dentro do seu peito, você não ficaria mais ligando para a comadre, para o compadre, para o filho do cão com a pombagira e contando toda a sua história. Se você soubesse o poder que você tem, você faria o que Jesus disse: entraria no seu quarto, fecharia a porta atrás de si e rasgaria o peito e falaria com seu pai que está em oculto no céu. Ei, Josué, não adianta cavalos, não adianta 2.700.000 homens e mulheres de guerra, não adianta usar catapulta, não adianta usar espada contra o muro de Jericó. É alto demais, a circunferência dá quase 40 quilômetros. Não dá para derrubar uma muralha dessa com espada, com canivete, com faca. E o que é que eu faço, Senhor? Rodeio a cidade, marque o espaço, e no último dia eu vou trocar todas as suas armas e vou te dar uma outra, mas eu só revelo no último dia. Quando eles terminam de fazer o que o Senhor mandou, Josué diz: e agora, Senhor? O Senhor diz: manda o povo gritar. Manda o povo gritar. Eu já estou terminando. Eu estudei sobre a essência do louvor. Eu estudei à luz da ciência a história do som. Todo som que sai de dentro de nós, ele busca o seu objetivo, o seu alvo. Aí está a diferença entre escutar e ouvir. Você está num shopping, você e um amigo, vocês estão conversando, você ouve o que seu amigo fala e escuta o que todo mundo está falando ao seu redor, mas não presta atenção. Está entendendo isso? Aqueles que estão prestando atenção, a palavra que sai do interlocutor é alvo, busca como alvo o ouvido dele. As pessoas vão num campo de bola, quando o artilheiro chuta a bola nem atravessou os travessões ainda, ele já dá meia volta, procura o lado onde a torcida dele está e abre os dois braços. Quando a bola bate na rede, o que a torcida faz? Grita. O grito sobe e procura o alvo, que é o coração do time, o coração do artilheiro. E o artilheiro fez um gol, agora ele quer fazer 10. Lembra quando você não era crente, ia no show do Zezé de Camargo e Luciano? Quando eles começavam a cantar, você fazia assim: ai, lindo! Ô, prova. O Zezé tem 1,5 m. Quando você gritava, ele achava que era o Arnold Schwarzenegger. Fazia pose, ensaiava aquele olhar sexy. Por quê? Porque o grito da plateia é uma adoração àquele que canta. O som busca o alvo. Repete comigo essa equação: o som busca o alvo. Você sozinho, 1, 2, 3. Levante a mão direita, põe nas costas do seu irmão e pergunta: tem problema no coração? Se tiver, já seja curado agora. Respire fundo e olhe para mim. Se quando você gritava para o cantor, ele ouvia. Se quando as pessoas gritam num campo de futebol, o jogador escuta. Imagina o que acontece quando um crente diz glórias a Deus. Esse grito não fica na terra. Embora o Espírito Santo esteja dentro de você e Ele é Deus, Ele faz questão de você glorificar ao Pai. É Ele que te estimula. Quando você grita glória a Deus, esse grito não fica na terra, ele sobe. Ele atravessa o teto, atravessa o céu atmosférico, onde estão os pássaros e as nuvens, atravessa o céu cósmico, onde estão as nebulosas e as galáxias, e entra pelo terceiro céu, céu inacessível da glória de Deus. Céu que está com os portões abertos, porque o Messias entrou lá. E o salmista no Salmo 24 contou a história para nós, dizendo que quando ele chega na porta do céu, os anjos gritam: levantai, ó portas eternas, para que entre o Rei da Glória. Mas quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, poderoso na batalha. Ele é o Rei. O seu louvor
entra no santuário sagrado, ele atravessa o alpendre, entra pelo átrio, passa pelo lugar santo e chega no Santo dos Santos. Quando chega no Santo dos Santos, o nosso louvor sofre uma metamorfose. Pergunte o quê? Ele sai da terra em forma de som, mas quando entra na presença de Deus, ele se transforma em cheiro. Porque a Bíblia diz que Deus sente o perfume do louvor, da adoração. E eu perguntei um dia: Senhor, por quê? Por quê? E o Senhor me disse: porque tem gente que grita só por gritar. O som sobe junto, mas quando chega na minha presença se desfaz, não vira cheiro suave. Mas quando o grito sai da alma, quando o louvor sai do coração, quando a pessoa adora com força, quando a pessoa dá a mim a glória que é devida, eu sinto perfume, e do jeito que a glória subiu, eu devolvo ela para baixo. Manda a glória para cima, eu mando glória para baixo. Fique de pé comigo. Eu vou pedir para que ninguém saia agora, que já estou indo para o final. Pegue na mão de quem está do seu lado. Houve um dia da minha vida em que eu estava em Jerusalém. Havia feito uma cruzada no solapé do monte. Reunimos quase 1000 brasileiros ali. Isso foi uma conquista. No dia seguinte eu fui ao Muro das Lamentações agradecer. Quando encontrei uma brecha no muro para poder orar, e me preparei, fechei os olhos e comecei a orar como eu aprendi no Brasil. O brasileiro, quando vai orar, parece que ele engoliu um dicionário, né? Soberano, eterno, grande, imarcessível, inerrável, né? Principalmente se ele for bleiano igual eu. Enquanto eu estava fazendo isso com as mãos levantadas, alguém quebrou a minha concentração aqui na esquerda. Bateram no meu braço, eu perdi a concentração, mas vim para cá e continuei orando. Daqui a pouco bateram no meu braço direito, perdi, mais uma vez me desconcentrei, foquei a oração, aí me empurraram pelas costas, eu bati a testa no muro e eu fiquei na carne. Quando eu olhei, eu falei: mas que é isso? Quando eu olhei, irmãos, do meu lado estava cheio de judeus ortodoxos. O que estava na esquerda, que bateu no meu braço, ele estava orando desse jeito, ó. Foi onde ele acertou um murro no meu braço. Eu, do lado de cá, estava orando assim, ó. Foi onde acertou meu braço. E o que estava atrás de mim orava assim, ó, sem parar. Eu olhei ao redor, outros pegavam uma coisa, ficavam rodando a mão. Eu falei: o que é isso? Chamei o moço que estava me interpretando. Eu disse: o que é isso? Ele disse: isso não. Meus irmãos estão orando. Eu olhei para ele assim: estão orando? E ameacei rir. Ele olhou para mim e disse assim: seu cristão, não brinque, porque vocês precisam aprender a orar direito. Aí eu fiquei bravo, porque você está querendo dizer que eu não sei orar? Ele falou: vocês aprenderam a orar nos últimos 2000 anos. Quando vocês estavam aprendendo a orar, nós judeus já orávamos há 4000 anos. Quer brigar com eles? 6000 anos de oração aquele povo tem. E eu disse: e daí? Disse: daí que vocês cristãos só oram com a boca, só oram com o pensamento. Nós, quando oramos, estamos dizendo: Senhor, além da boca e do pensamento, o nosso braço também está orando, nosso quadril está orando, as nossas pernas estão orando, as nossas mãos estão orando. E eu disse: o que você quer falar com isso? Ele disse: pastor, eu quero dizer que o homem deve orar com as suas células. Todo o nosso corpo deve adorar a Deus.
por isso que nós dançamos muito e cantamos muito. Irmãos, eu fiquei com vergonha. Saí dali, o Cid Moreira estava comigo, aquele apresentador da Rede Globo, do Jornal Nacional. O Cid é crente, ele é adventista. E ele estava andando comigo, de repente caiu a ficha, eu dei um grito: Cid, eu entendi. Ele quase morreu do coração. Ele olhou para mim e disse assim: o que foi, pastor? Eu disse: Cid, eu entendi agora. Ele disse: o senhor entendeu o quê? Eu entendi porque desde os anos da minha infância, lá no salãozinho da Rua 1, tinha momentos no culto que vinha algo tão poderoso. Eu era tomado por um choro e uma alegria. E quando eu dava por mim, eu estava em pé sozinho. A igreja toda sentada me olhando, eu estava em pé sozinho. Quando eu olhava, ficava com vergonha sentado. Houve vezes, quando eu dei por mim, eu estava lá na frente pulando, como fez aquela irmã que estava ali. Eu entendi que quando o homem é sensível à presença de Deus, o Espírito Santo se move dentro dele e faz você dar a Deus aquilo que é de Deus. Esse é o primeiro segredo que eu quero revelar nesse seminário. Feche os olhos. Aquele ou aquela que quiser ter um ministério prodigioso, o ministério que faça a diferença, aquele ou aquela que quiser ver o que ninguém viu, ouvir o que ninguém ouviu e sentir o que ninguém sentiu, deverá se desapegar dos pensamentos da terra. Não poderá ter vergonha de entrar no Santo dos Santos. Tem que entrar em Jerusalém igual Davi, tirar a roupa real e dançar ao redor da arca. Ainda que alguém deboche e fale assim: ei, que nojo, olha lá, é menino, é moleque, é desequilibrado. Fique tranquilo, você não está dançando para eles, você está dançando para Ele. Está na hora da igreja voltar a ter sentimentos. Está na hora da igreja voltar a chorar, a abrir o coração num culto como esse. Foi só isso que eu fiz durante a minha vida toda. Nunca fui muito inteligente, nunca fui melhor do que ninguém, não prego melhor do que ninguém. Mas quando eu entro na presença de Deus, eu não me importo com o que vão falar. Dia desses, alguém quis dizer que o nosso culto parece um terreiro de macumba. Também o que você espera de um líder que apoia o aborto, que grava um vídeo para todo mundo ver, dizer assim: eu gosto de tomar um whiskyzinho e uma cerveja de vez em quando. Quando a pessoa perde a visão daquilo que é céu, você pode esperar só coisa ruim dela. Mas eu tenho certeza que aqui dentro tem homens e mulheres que já subiram um monte, já foram para campanhas de oração, e que precisam voltar à sensibilidade. Incline a sua cabeça, solte a mão do seu irmão nesse momento. Eu vou fazer uma chamada de altar. É só uma. Pense 2 vezes antes de vir, porque isso não é brincadeira. Eu quero saber onde estão homens e mulheres que têm coragem de dizer para si mesmo: eu preciso melhorar, eu preciso voltar a sentir, eu preciso voltar a fazer. Sai do seu lugar e vem perto de mim. Adoração e derramar meu ser é o que meu coração, glória a Deus, deseja toda
Deus de Israel, Deus da minha infância, Deus que conheci quando eu ainda era criança, que sempre atendeu minha oração, que atravessou os vales comigo, que segurou na minha mão quando a tempestade soprava muito forte. Deus que me ensinou o segredo de permanecer inabalável. Eu invoco a sua presença nessa noite. Eu invoco a sua presença sendo 10 para meia-noite, sabendo que a meia-noite na Bíblia é um horário profético. É horário de se quebrar prisões, é horário de arrancar portões, é horário de proteger a família da morte. Eu quero profetizar que neste momento, Senhor, a sua Shekinah cobre esta igreja, e o Senhor começa a ouvir os gritos que sobem e a sentir o perfume das adorações que são verdadeiras. São homens e mulheres chorando, implorando, Senhor, uma experiência nova. Eu sei que Tu estás aqui, Espírito Santo. Eu sei que Tu és o Deus que pode carregar um homem sobre os seus ombros e arrancá-lo do mais profundo abismo. Eu sei que Tu és o Deus que pode mudar o ministério de um ser humano. Derrama sobre esses homens e mulheres uma porção dobrada da Sua presença. Onde houver alguém batizado com o Espírito Santo, que comecem a orar em outras línguas nesta hora. Onde houver alguém, quero profetizar, que receba agora a unção da profecia. Receba o dom de curar enfermos, o dom de interpretar línguas. Recebe o dom de prodígios e maravilhas. Recebe a sensibilidade do Espírito agora, 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 agora. Já! Mão direita erguida ao céu, fecha os olhos. E diga comigo, em nome de Jesus, todos os demônios que lutaram contra a minha vida, contra a minha família, contra o ministério que Deus me deu, eu ordeno, mais alto, diga, eu ordeno, que venha para a palma da minha mão nesse momento. Feche a sua mão. Eu vou contar até 3. No 3 você vai jogar no chão e vai pisar em cima. Aí você vai encontrar 12 pessoas e vai dizer a eles: o Deus que restitui, devolve tudo aquilo que foi roubado da sua vida nessa noite. Feche os olhos. 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família vai voltar a sentir orgulho de você.
2, sua igreja será sacudida por aquilo que Deus está te dando hoje. 2,5, eu profetizo que depois desses 2 dias, a sua história nunca mais será a mesma. 2,75, tudo que foi roubado será devolvido nessa noite. 3, jogue no chão, pisa em cima.